Olá, pessoal do sextos anos A e B da Escola Interativa, bem-vindos à nossa aula de hoje de ensino religioso. Vamos continuar o nosso tema deste bimestre relacionado aos ritos, né? Nós estamos vendo aí sobre as manifestações religiosas, suas várias formas de manifestações, né? Já vimos sobre símbolos, sobre mitos, e agora um pouco sobre os ritos, né? Que o fenômeno religioso, vocês sabem, ele vai se expandindo. Então vamos ver de que forma este fenômeno religioso se expõe, se manifesta mediante os ritos. E veremos alguns tipos de ritos. Me acompanhe, por favor, aqui no nosso material. Acompanhe aqui comigo. Isso. Então nosso tema hoje é principais ritos nas religiões. Tá? Nós vamos explicar alguns deles. E aí, sempre com algumas imagens, né, para vocês irem ficando por dentro também. E depois a nossa tarefa no Classroom, que eu farei a leitura com vocês e a explicação tudo certinho, tá bom? Nós já faremos isso. Vamos dar sequência aqui primeiro. Essa imagem, pessoal, que eu trago para vocês aqui, uma imagem bem interessante. Nós estamos vendo a celebração de uma missa. A missa é um ritual católico. Mas por que eu escolhi esta imagem? Nós temos, talvez vocês conheçam uma pessoa que está nessa foto, que é o Papa Francisco aqui no meio, certo? Mas nós temos líderes religiosos, todos eles são católicos, mas de diferentes partes do mundo e com ritos diferentes. O Papa preside o chamado rito latino, que é do nosso lado do mundo, aqui do Ocidente. E nessa imagem, nós temos alguns outros bispos que são da Armênia e de outras localizações do Oriente. Né? As religiões, elas possuem uma variedade e uma diversidade muito grande em relação aos seus tipos de ritos. A Igreja Católica possui mais de 30 ritos. Quem é católico conhece aqui o rito ocidental, né? Mas existe um rito chamado ucraniano, um rito ortodoxo, um rito ucraniano, um rito melquita, maronita, assim vai. O rito ortodoxo é outra história na Igreja Ortodoxa. Então, vejamos aqui o que nós vamos abordar, né? O rito organiza a manifestação da fé de um povo e marca transições fundamentais da vida. Acho interessante até mesmo vocês grifarem essa parte aqui, que é bem importante. O rito, ele organiza a manifestação da fé de um povo e marca transições fundamentais da vida. Então, não é errado nós falarmos que os ritos estão sempre em momentos importantes da vida das pessoas. Né? Em algumas tradições religiosas, o batismo enquanto criança, depois celebrações para indicar um amadurecimento na fé, não é? E outras celebrações que são marcantes. Lembram quando nós falávamos no segundo bimestre, se não me engano, sobre ritos religiosos e ritos seculares? Então, é um pouco disso. Né? Então, o rito, ele vai organizar a manifestação da fé. Porque nós temos a fé teorizada, temos a teoria sobre a fé, temos a doutrina. Mas temos que ter também uma expressão da fé. E essa expressão da fé, essa manifestação da fé, ela acontece justamente em momentos marcantes da vida. Seja num ritmo semanal, por exemplo, toda semana temos culto, temos missa, temos celebrações em sinagogas, em mesquitas. Pode ser a cada etapa da vida, ou pode ser uma vez na vida também. Né? Como, por exemplo, o bar mitzvah dos judeus. Né? Então, esse rito ele vai organizando a manifestação da fé de um povo e, ao mesmo tempo, marca essas transições fundamentais da vida, como, por exemplo, nascimento, maioridade, casamento e morte. Né? São alguns desses tipos. Nós temos, então, aqui, pessoal, 5 tipos diferentes de ritos. Ritos comemorativos ou festivos, ritos litúrgicos, ritos mortuários, ritos de passagem e ritos propiciatórios. Tá? Esses 5 tipos diferentes de ritos que nós temos aqui, nós veremos. Bom, o primeiro deles
são os chamados ritos comemorativos ou festivos. Esses ritos, todo ano eles acontecem. Todos os anos eles acontecem. Porque são ritos que já estão previstos num calendário. Então, o aniversário de algum evento, o nascimento de alguém ou mesmo a morte de alguém também. Exemplos desses casos são o próprio Natal, a Páscoa, o chamado Diwali, que é uma festa das luzes no hinduísmo, o Vesak, que é o nascimento de Buda, dia de Iemanjá, nas religiões de matriz africana, e a Toré, que é um ritual sagrado indígena. Então, como o nome diz, ritos comemorativos ou festivos, eles sempre têm um lado mais de celebração alegre, de festa mesmo. Mesmo envolvendo comidas, bebidas, danças, música, é um rito extremamente alegre e festivo, como o nome fala, né? Aqui, por exemplo, temos uma imagem do que é a festa chamada de Vesak, que marca o nascimento de Buda. Todo mundo está aí com as roupas de acordo com as tradições, as flores indicam um sentido de alegria, não é? Depois tem a partilha de alimentos também, assim por diante. Temos aqui a celebração de Páscoa na Igreja Ortodoxa, que eu falava para vocês agora há pouco, né? Essa é uma imagem da Igreja Ortodoxa, uma celebração de Páscoa. O rito deles é diferente de uma missa celebrada aqui no Brasil. É bem diferente, podem ver até pelas roupas que estão usando, né? Os chamados paramentos, pela construção, pela ornamentação da igreja, a diferença que existe, tá? Mas esse é o caráter do rito festivo ou comemorativo. Aí temos também os ritos litúrgicos, que são os encontros da comunidade religiosa para comunhão, aprendizado e celebração da sua religião. Geralmente, os ritos religiosos são aqueles que acontecem todas as semanas, se não todos os dias. Por exemplo, há igrejas evangélicas que têm culto todos os dias. A missa acontece todos os dias, né? Existem paróquias que fazem todos os dias, outras não. Mas todos os dias existe um rito da missa para cada dia, com leituras, com orações, etc. Né? É o rito litúrgico, aqui no caso. Nesses encontros está presente a liturgia. A palavra liturgia é muito presente na tradição católica, mas ela serve para outras religiões também, né? A palavra liturgia significa ação do povo de Deus. Então, o próprio povo que está participando daquela celebração, que prepara, que reza, que faz a sua celebração litúrgica, não é? E manifesta, expressa a sua fé através justamente destes ritos. Okay? O que é então essa liturgia? É um conjunto de elementos e também de práticas que constituem o culto de uma instituição religiosa, né? Por exemplo, aqui nós temos essa imagem, o culto numa igreja luterana. Temos alguma semelhança com algumas igrejas católicas, né? Alguns elementos conservados. Temos um culto na igreja luterana e a celebração de uma missa na igreja católica, celebrada pelo então Papa Bento XVI, como vocês podem ver nessa foto, no momento em que era o momento da comunhão, né? Então, os ritos sempre são celebrativos, festivos, litúrgicos e, como veremos, as outras mais. Pode ser que, de vez em quando, de repente, aconteça que um rito que está sendo litúrgico seja também celebrativo ou festivo. Por exemplo, uma missa ou um culto na qual está se fazendo memória do aniversário do Papa, do pastor, de outra pessoa importante. Ou mesmo um momento marcante na vida de fé daquela pessoa. Uma ordenação, um crisma, algo assim. Então, a liturgia permite que se inclua nela uma celebração mais festiva e também de cunho mais comemorativo. Temos os ritos mortuários também, estamos chegando aí próximo do dia de finados, né? Na próxima segunda-feira, 2 de novembro, é dia de finados. E os ritos mortuários estão presentes em todas as religiões. A questão da morte, da vida e da morte, é um tema que nós vamos abordar melhor quando chegarmos lá no oitavo e no nono ano, mais ou menos, no 6. E quando o nome fala mortuário, já nos lembra de morte, né? Esses ritos eles vão variar de religião para religião, mas sempre com a consciência de que a pessoa
que morreu fez uma passagem da vida para a morte e, de acordo com cada crença, depois da morte para alguma outra realidade. Podendo ser a ressurreição, a reencarnação, cada concepção religiosa tem a sua forma de compreender, né? A morte pode ser vista como uma passagem e seus ritos sinalizam a finitude do ser humano. Os ritos mortuários estão presentes em diversas sociedades e podem ser compreendidos de maneira diferente em cada país. Um exemplo muito claro de ritos mortuários é o que é celebrado no México. No México, a morte não é estritamente lamentada. A morte é festejada uma vez por ano, não quando a pessoa morre, né, mas uma vez por ano, no dia de finados. É a festa de maior participação no México, né? Essa festa do Dia dos Mortos, inclusive, é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. E ela culmina no dia 2 de novembro, dia de finados, mas ela pode começar bem antes, a partir do dia 31 de outubro. Então, estamos muito próximos aqui, né? O que é também, nesses próximos dias que nós teremos aí, né? O Halloween, Dia das Bruxas, uma tradição mais norte-americana. Nessas duas imagens, pessoal, nós vemos as pessoas no Dia dos Mortos no México. Nessa foto aqui, vocês podem ver que as pessoas elas se fantasiam, se maquiam de acordo com os falecidos. E na outra imagem, que aqui parece um chão cheio de pedrinhas, é um túmulo. É um túmulo. E os túmulos para esse dia são decorados com flores, com velas, e inclusive uma tradição dos mexicanos é levar para o túmulo, deixar no túmulo as comidas e bebidas que a pessoa falecida gostava. Chega até a ser interessante essa ideia deles, né? Você levava para o túmulo aquilo que a pessoa gostava. Então, se gostava de milho, por exemplo, você vai lá e deixa uma espiga de milho. Acho que essa pessoa aqui da imagem gostava de melancia, porque ó, tem uma melancia, 2, 3, 4 aqui. E sempre as velas aqui sempre presentes também, né? Nessa dimensão religiosa mexicana. Ok? Bom, aí nós temos os chamados ritos de passagem. Os ritos de passagem, como o nome diz, marcam a passagem de grandes mudanças na vida individual, como acontece no batismo, no casamento e na própria emancipação na adolescência. Um exemplo típico é a celebração do Bar Mitzvah, no judaísmo, quando os jovens adolescentes se tornam maiores em sua vida de fé. A intenção desses ritos é revelar que as fases da vida têm início e fim. Eu não vou repetir aqui o Bar Mitzvah, nós já vimos na aula retrasada, né, que eu coloquei um vídeo para vocês, que é quando o jovem vai à sinagoga, atinge sua maioridade e faz a leitura da Torá, né? O pessoal que esteve comigo aí no reforço hoje, quinta-feira, estou gravando na quinta-feira, eu falei para vocês que os judeus nunca colocam a mão diretamente na Torá, né? O menino, a foto está pegando, mas ele está com o dedo usando um outro instrumento para acompanhar a leitura diretamente no livro. Na Igreja Católica também existe uma celebração que indica a maioridade da fé da pessoa, que é a chamada crisma, geralmente feita na adolescência, né? O bispo faz a crisma, unge a testa dos jovens com óleo e indica que aquela pessoa, a partir de agora, ela mesma responde por sua fé. Antes, quem respondia por sua fé eram seus pais e seus padrinhos de batismo. Agora, a própria pessoa professa a sua fé e pode também maior de idade, digamos assim, na própria fé. E, por fim, nós temos os ritos propiciatórios. O nome propiciatório são ofertas e oferendas feitas para pedir bênção ou obter perdão. As festas da colheita, as penitências, os jejuns e as oferendas aos santos são exemplos de ritos propiciatórios. As promessas feitas por devotos também são exemplos desses ritos propiciatórios, como, por exemplo, quando uma pessoa, na cidade de Aparecida, por exemplo, temos muito disso, a pessoa que sobe as escadas de joelhos, atravessa de joelhos a passarela, não é? É um momento, assim, de pagar suas promessas, né? E, enfim, tudo isso daí. Ok, pessoal? Então, nosso conteúdo hoje vai falar um pouquinho sobre os tipos de ritos. Nós vimos aqui, né? Ritos comemorativos ou festivos, litúrgicos, mortuários, de passagem e propiciatórios. Terminando de assistir essa videoaula, vocês vêm aqui no Classroom. Estou postando as aulas das outras turmas aqui, né?
Vocês vêm aqui no Classroom e vão fazer a atividade de hoje, né? A atividade de hoje é o seguinte: associe corretamente os nomes dos ritos com seus significados. 2 pontos cada questão. Ritos comemorativos ou festivos, fúnebres, propiciatórios, litúrgicos e de passagem. Você vai assinalar aqui qual rito é qual, né? Festas e solenidades previstas em calendário, encontros da comunidade religiosa para comunhão, celebração e aprendizado, ritos de ofertas e oferendas para receber bênçãos e pedir perdão, ritos de mudanças significativas na vida e que marcam uma etapa, por exemplo, bar mitzvah, e ritos celebrados pela alma da pessoa falecida ou orações pelos mortos. Pode variar de acordo com a cultura de cada lugar. Ok? Então essa é a atividade para essa semana. Vocês assistam a videoaula e depois já fazem, com o tempo restante aí, já fazem a atividade. Tá certo? Não se esqueçam de responder a chamada no Classroom. E em caso de dúvidas, por favor, me procurem diretamente no WhatsApp. Fico aguardando o contato de vocês. Ok? Boa aula a todos, bons estudos, um grande abraço, bom final de semana. Até a próxima aula. Valeu, um abraço.